A pandemia de Covid-19 está mudando o mundo de maneiras inesperadas e sem precedentes, indo muito além dos animais selvagens reivindicando espaços urbanos e apresentações de música no Instagram. No momento em que esse artigo foi escrito, perto de 2 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram um teste positivo para o vírus, com mais de 125 mil mortes. E as projeções vão bem além do que chamaríamos de administrável. O custo humano também inclui os muitos milhões em todo o mundo que sofrerão com a recessão financeira que se aproxima. Esse é o canal Curiosidades e hoje iremos falar sobre os principais mistérios ainda não resolvidos da pandemia de coronavírus. Pessoas jovens também estão morrendo. Uma das partes mais preocupantes da pandemia é a taxa desproporcionalmente alta de mortes entre os idosos. Isso permite que o vírus se espalhe sem ser detectado entre as pessoas mais jovens e menos vulneráveis da população. Você pode pensar que isso é bom, mas não é. O SARS-CoV-2 pode permanecer sem ser detectado e se espalhar por toda a parte, até atingir hospedeiros mais velhos e causar grandes danos. Se os sintomas fossem um pouco mais graves e detectáveis em seus estágios iniciais, o vírus teria mais dificuldade para atingir o público de terceira idade. Isso não significa que os mais jovens sejam imunes, já que vários deles também morreram do vírus. É algo que ainda não compreendemos completamente, pois, de acordo com o nosso entendimento atual da pandemia, pessoas relativamente em boa forma e mais jovens não deveriam estar desenvolvendo os sintomas mais graves. É uma grande parte da grande questão de como o vírus afeta diferentes pessoas de tantas maneiras diferentes. E observar os sintomas é crucial para prevenir futuros surtos potencialmente mortais. Animais também são afetados? Apesar da longa lista de coisas que ainda não sabemos sobre a pandemia de Covid-19, sabemos que veio de animais. Ainda há um debate acirrado sobre qual animal era exatamente, como pangolins, morcegos e até aves, como possíveis suspeitos. Embora estejamos supondo que os pesquisadores chegarão aos animais assim que terminarem com os humanos. O que está confundindo os cientistas é como a forma humana mutante do vírus está agora se transmitindo de volta aos animais, algo que ninguém havia previsto. Entre os animais selvagens, um tigre do zoológico de Bronx foi recentemente diagnosticado com o Covid-19, junto com vários outros que começaram a apresentar sintomas semelhantes. Embora não seja o único caso desse tipo, todos os outros casos de transmissão de pessoas para um animal envolvem animais domésticos. Essa é a primeira vez que o vírus infecta animais selvagens, e ninguém sabe ao certo como. O melhor palpite dos pesquisadores é que veio de um dos funcionários infectados do zoológico sem quaisquer sintomas. Se for este o caso, deveria ter passado para outros animais também. Nenhum outro animal, nem mesmo outros felinos, mostrou qualquer sintoma ainda. Então é possível que afete apenas tigres por algum motivo. Ainda não entendemos a sua biologia. É verdade que o surto de Covid-19 afetou de forma desproporcional o mundo todo, o que significa que alguns dos melhores especialistas em saúde do mundo estão atualmente trabalhando arduamente para tentar entender como funciona. No entanto, é preocupante que isso não tenha significado muito, já que o vírus provou ser muito mais difícil de entender do que jamais imaginamos. No centro do problema está a grande questão sobre a estrutura biológica fundamental do vírus. Embora saibamos que tem forma de uma bola pontiaguda, com as pontas destinadas a invadir o tecido vivo, exatamente como isso se traduz na taxa de propagação extremamente alta, permanece um mistério. Como muitos outros vírus relativamente inofensivos, incluindo outros coronavírus, simplesmente não sabemos o que há na família SARS de coronavírus, que os torna tão mortais para os humanos, ou mesmo, como veremos em breve, como ela aprendeu a afetar os humanos. Sua evolução em humanos ainda é mal compreendida. A biologia do vírus pode nos ajudar a entender melhor seus efeitos, embora ainda haja a questão de como exatamente o SARS-CoV-2 aprendeu a infectar humanos. Embora não sejamos estranhos ao coronavírus, que infectam pessoas, eles sempre precisaram de algum tempo para sofrer mutação e aprender a infectar novos hospedeiros. A última cepa de SARS, também chamada de SARS Classic, precisou de algum tempo para sofrer mutação no corpo humano, antes de causar qualquer dano real. O vírus atual, no entanto,
aparentemente sabia como infectar e matar desde o início, uma vez que não mudou de forma considerável desde o início da pandemia. Isso não significa que ele não esteja sofrendo mutação, embora nenhuma das mutações tenha sido capaz de ganhar domínio sobre a original. Dessa forma, a cepa atual de CoV-2 da SARS não precisa se transformar para infectar mais hospedeiros, ainda, pois já é capaz de fazer isso sem muito esforço. As pessoas estão testando negativo, depois positivo. Enquanto lutamos com dezenas de milhares de casos que aparecem em todo o mundo todos os dias, os médicos se deparam com um novo problema inexplicável. Muitos pacientes que antes eram considerados negativos agora apresentam resultados positivos, questionando os próprios métodos e ferramentas que utilizamos para detectá-los. Embora seja verdade que o vírus pode permanecer latente por algum tempo antes de apresentar qualquer sintoma, quase todos os países já levam isso em consideração antes de dar alta aos seus pacientes suspeitos. As diretrizes da agora desonrada Organização Mundial da Saúde exigem que todos os pacientes recuperados apresentem resultados negativos para o vírus 2 vezes, com um intervalo de pelo menos 24 horas entre os testes. De forma preocupante, alguns desses pacientes recuperados estão agora com teste positivo para o vírus, e não temos ideia do motivo. De acordo com alguns especialistas, o vírus pode ter a capacidade de se desativar e reativar dentro de um hospedeiro humano, embora também possa ser os pacientes sendo reinfectados de outras fontes após a alta, ou algo completamente diferente. Nós simplesmente não sabemos. Todas essas possibilidades vão de encontro à noção popular de que os pacientes recuperados desenvolveriam algum tipo de imunidade contra o vírus, como funciona na maioria das outras doenças que conhecemos, o que, por sua vez, fortaleceria a imunidade coletiva de toda a população. Além disso, se o vírus pode se reativar por um capricho, o que recuperado significa? Os hospedeiros sem nenhum sintoma. Se você estudar as várias pandemias da história, perceberá que o segredo do sucesso do vírus chinês não é sua alta taxa de propagação ou mesmo fatalidades. Lidamos com doenças muito mais mortais do que esta no passado. Não está nem perto da peste negra ou da gripe espanhola em sua contagem de mortes ou taxa de infecção. No entanto, é diferente de uma maneira. Pessoas infectadas podem viver suas vidas com sintomas leves ou mesmo sem nenhum sintoma, ajudando a atingir ainda mais pessoas do que qualquer uma dessas doenças poderia. O que os cientistas não sabem, porém, é quantos desses casos existem. Nesse ponto, está claro que infecções conhecidas ou pontos de acesso populares não podem ser os únicos responsáveis pelo dilúvio de casos que chegam a cada minuto. Embora tenha havido muitos casos em que esses pacientes com sintomas leves ou nenhum sintomas tiveram resultado positivo para esse vírus, esses são apenas os que foram possível testar. Pessoas com uma simples coriza ou tosse tendem a não pensar nisso como um grande problema e, de acordo com muitos médicos e cientistas, eles podem ser a principal razão por trás da disseminação incrivelmente rápida do vírus. Por que as crianças são tão boas em lutar contra isso? Não é novidade que a nova cepa de coronavírus afeta a todos de maneira diferente. O número de fatalidades é muito maior para pessoas relativamente mais velhas, o que é popularmente explicado por sua imunidade enfraquecida. Isso soa como uma explicação intuitiva, embora não, se você considerar que o vírus é virtualmente ineficaz em crianças. Em comparação com as mortes de adultos, o número de mortes entre crianças foi, felizmente, quase insignificante. Embora seja definitivamente uma ótima notícia, também é inexplicável, já que as crianças hoje em dia dificilmente são conhecidas por sua alta imunidade a vírus ou boa forma física. Na verdade, as crianças geralmente correm um risco desproporcionalmente maior de contrair infecções virais respiratórias, como a gripe comum. No entanto, muito mais pessoas que esperavam ter melhores mecanismos para combater o vírus morreram do que crianças, e realmente não temos ideia do motivo. E como é a recuperação dos infectados? Neste ponto, temos uma ideia bastante boa sobre como o novo coronavírus mata suas vítimas, mesmo que muitas das condições que levaram até aquele ponto ainda estejam envoltas em mistério. O que ainda não entendemos completamente é como alguém se recupera disso. Normalmente, para outras doenças, os pacientes se recuperam desenvolvendo anticorpos, que não apenas os ajudam a lutar contra a doença atual, mas também protegem o seu corpo contra aqueles ataques futuros da mesma cepa. Essa imunidade pode não ser permanente, como no novo caso do vírus influenza. Embora o corpo ainda retenha alguns sinais de ter lutado contra a doença, esse não é o caso de um número surpreendentemente alto de pacientes com Covid-19 recuperados.
Os pesquisadores estão lutando para entender o porquê. Em um estudo feito na China, a maioria dos recuperados desenvolveram anticorpos especificamente destinados à cepa SARS-CoV-2, que é como esperávamos que funcionasse. 30% dos pacientes, no entanto, não tinham sinais desses ou de quaisquer outros anticorpos relacionados, e não está claro como seus corpos se recuperaram. Uma linha invisível de transmissão. Mesmo que o número de casos ao redor do mundo cresceu a uma taxa alarmante, podemos, pelo menos, rastrear a maioria deles até fontes potenciais do vírus. Saber que um hospital é um ponto de acesso pode nos ajudar a colocar em quarentena, isolar a área, entrar em contato com todos que possam ter estado nas proximidades durante a pandemia e garantir que isso não contribua para mais infecções. O que é preocupante é que também vemos alguns casos desconcertantes em todo o mundo, sem quaisquer rota de infecção perceptível. Por um lado, uma criança na Índia que foi infectada e morreu apesar de não haver casos conhecidos em todo o distrito, ou de um homem na Califórnia, que se tornou o primeiro americano a contrair o vírus sem entrar em contato com nenhum hospedeiro potencial. Então, como o vírus se espalha? A maioria dos países em todo o mundo está fazendo o possível para conter a taxa de infecção, incluindo medidas rígidas como bloqueio legalmente impostos e regras de distanciamento social. Tudo isso, no entanto, se baseia no pressuposto de que tudo o que sabemos sobre o vírus está correto. À medida que mais e mais pesquisas nos mostram, sabemos muito pouco e nossas técnicas de prevenção terão que evoluir de forma consistente se tivermos alguma chance de lutar contra isso. O maior mistério da pandemia Covid-19 é que simplesmente não temos ideia de como ela se espalha. E quem diz que sim está apenas arriscando um palpite. Embora, se acreditasse que ele só poderia se espalhar por meio do toque físico, uma nova pesquisa sugere que o vírus poderia permanecer flutuando no ar por muito mais tempo do que pensávamos anteriormente, e não requer transportadores como, por exemplo, gotículas de tosse para se espalhar. Em um caso possivelmente relacionado, um coro inteiro foi infectado com o vírus, apesar de manterem distância um do outro o tempo todo. Mais uma vez, nosso melhor palpite é que eles pegariam isso do ar, pois ainda não temos certeza de todas as maneiras como isso pode se espalhar. Então, diga o que achou desse vídeo nos comentários. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para mais vídeos de curiosidades e até a próxima.